Agora, destaque internacional: na Ucrânia, milhares de pessoas foram retiradas de áreas alagadas depois da explosão de uma barragem. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, tem os detalhes. O drama envolvendo o rompimento da barragem no sul da Ucrânia continua a fazer com que a Defesa Civil do país e outros órgãos continuem a evacuação de grande parte da população civil desta região sul, nas proximidades de Kherson. Segundo o que divulgou o governo do presidente Zelensky, foram cerca de 17 mil pessoas que já foram realocadas, inclusive pessoas que moravam em uma ilha no rio Dnieper, nas proximidades de Kherson, muitas delas deixando tudo para trás, todos os seus pertences, inclusive os seus animais de estimação, o que mostra que este processo tem sido extremamente doloroso. Segundo o que divulgou o governo do presidente Zelensky, até agora não morreu ninguém por conta dessas inundações, mas em alguns pontos a água subiu até mesmo 11 metros do nível normal e, portanto, a preocupação de que isso possa continuar influenciando a vida de milhares de pessoas é bastante grande, principalmente na questão agrícola e também nas perdas financeiras de maneira geral, por conta de todas essas pessoas deixarem para trás os seus pertences. Em alguns lugares, inclusive, a água já chegou ao ponto de 2 andares e, portanto, toda essa dificuldade ela é observada também no processo de resgate. No aspecto da culpa, ambos os países continuam a trocar farpas, trocar acusações, os ucranianos dizendo que os russos têm como objetivo frear a sua contraofensiva que estava planejada agora para os próximos meses, mas isso não irá acontecer, segundo o presidente Zelensky. Apesar do momento adverso, os ucranianos estarão prontos para responder militarmente à altura, ao mesmo tempo em que os russos acusam o presidente Zelensky de realizar esse tipo de atividade militar nas proximidades da barragem, o que teria como objetivo desabastecer de água toda a península da Crimeia. O grande problema é que, por conta do alto nível das águas, muitas minas terrestres foram espalhadas e a dificuldade e a periculosidade de todo aquele terreno continua a subir à medida que não consegue se identificar onde esses artefatos bélicos irão parar. Nós continuaremos observando e atualizando a nossa audiência. De Saratov, na Rússia, Luca Bassani. Pois é, a Rússia afirmou que mais de 3.700 soldados ucranianos foram mortos no início da contraofensiva de verão. Só que o líder mercenário Yevgeny Prigozhin disse que isso é uma mentira. Hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O exército russo, então, está sendo desmentido pelos próprios russos. Pode isso, Kawaguchi? É isso aí, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. A gente também não dá para saber com certeza absoluta se essa contraofensiva já começou ou não. Por quê? Porque o governo ucraniano não vai falar com precisão, porque isso pode até atrapalhar os planos militares da contraofensiva. Mas o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia já disse que estão acontecendo ações de ataque no leste do país. Então, muitos analistas já estão dizendo que isso é sim o início da contraofensiva ucraniana. E os russos, que até anunciaram antes dos ucranianos que essa contraofensiva estaria acontecendo, disseram que mataram 3.500, que repeliram esses ataques dos ucranianos. Mas o próprio Yevgeny Prigozhin, como você bem mencionou, Daniel, que é o líder do grupo mercenário Wagner, ele disse que não teve todas essas mortes. Ele desmentiu os seus próprios colegas de farda. A gente sabe que existe uma briga política entre o Prigozhin e o exército regular da Rússia. O Prigozhin está querendo ganhar espaço político, ele ficou muito milindrado quando as tropas dele tentaram tomar Bakhmut e o exército russo tentou tomar essas glórias dele, falar que não, só é possível por conta do exército russo. São duas forças que estão lutando juntas, ambas as forças formadas por russos. Uma das forças é formada por mercenários ou voluntários, como diz a Rússia, e a outra é formada pelo exército regular russo.
o que o Prigozhin está falando, e ele está com as tropas dele exatamente ali na região que a Ucrânia alega que foram os seus ataques. Ele está dizendo que não teve as forças russas, que não estão sob o comando dele, estão sob o comando de outros generais, diz que elas não foram tão eficientes assim. O que se sabe é que os ucranianos, eles atacaram com pelo menos aí 2 batalhões de tanques e outros 6 batalhões mecanizados, aí, que são com carros blindados. Então foi um ataque de grandes proporções, sim, mas, segundo o próprio Prigozhin, não foi tão... ele não disse quantos ucranianos morreram e quantos russos morreram, mas disse que a Rússia não foi tão eficiente assim em frear esse ataque. A gente está no meio de uma guerra de informação, além da guerra no campo de batalha, é preciso ver com bastante ressalvas todos esses dados. A gente sabe que a contraofensiva, ela não vai acontecer exatamente onde a gente está esperando. Foi isso que aconteceu no ano passado. A gente vê, por exemplo, imagens aí da Brigada Internacional lutando em Kherson no ano passado. E os russos acharam que o ataque principal da contraofensiva ia ser esse aí que a gente está vendo. Mas não foi. Foi lá no nordeste do país e eles conseguiram pegar a Rússia desprevenida. O que os ucranianos vão tentar fazer é exatamente a mesma coisa. Fingir que o ataque vai ser em algum lugar para atacar em outro ponto e tentar pegar a Rússia de surpresa. Pois é, agora, Kawaguchi, em meio a essa guerra de narrativas, se essa contraofensiva realmente começou, ela está sendo possível graças àquelas armas que foram enviadas à Ucrânia por vários países do Ocidente. Agora, isso também levanta uma questão. Os Estados Unidos têm motivos para continuar apoiando a Ucrânia ou não mais? Na verdade, tem bastantes motivos, viu, Daniel? Eu diria que o motivo que nós deveríamos apoiar seria que eles estão ajudando a Ucrânia, é um motivo moral, ou seja, eles estão ajudando a Ucrânia, que era um país democrático. Agora isso já é um pouco mais questionável, mas quando começou a guerra era um país democrático que foi invadido por um país autoritário, ou seja, por uma ditadura. Então, o principal motivo, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente, ajudar a Ucrânia é o seguinte, é porque isso é a coisa certa a se fazer, é a coisa moral, ou seja, a Rússia invadiu um país pacífico, sem nenhuma razão justificável, e muitas pessoas, milhares de pessoas estão morrendo. Então, essa seria a coisa certa. Mas também tem argumentos que a gente se chama utilitaristas ou pragmáticos, não morais. Tem o argumento econômico. Por exemplo, analistas americanos estão falando que cada dólar que for investido agora na Ucrânia, ele vai significar uma economia aí de centenas, talvez milhares de dólares no futuro. Por quê? Porque se o presidente Putin ele não for detido agora, é muito provável que ele continue o seu processo de expansão da Rússia. Por exemplo, o país Belarus já está na Constituição de Belarus que ele vai fazer parte da Federação Russa. Se o presidente Vladimir Putin consegue tomar toda a Ucrânia, anexá-la, ele provavelmente vai continuar com seus planos de expansão. Quem diz isso são os analistas americanos. Então ele pode invadir Moldova, que fica ali do lado, ele pode invadir países bálticos, ele pode invadir até um pedaço da Polônia para conseguir fazer uma ligação terrestre com o enclave de Kaliningrado, que é um território russo separado aí das fronteiras, e para fazer isso ele teria que passar por cima da Polônia. É claro que isso não é tão simples assim, porque isso significaria trazer a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, para essa guerra. Então não é uma coisa simples, mas o que os analistas americanos estão falando agora é que se os Estados Unidos não derem um recado bem claro de que eles não vão tolerar o expansionismo russo, vai ficar muito difícil, porque a Rússia pode invadir esses outros países e aí depois vai ficar muito mais caro para os Estados Unidos mandar tropas americanas e aí sim colocar os americanos no campo de batalha, vidas americanas em jogo, para conseguir retomar esse equilíbrio geopolítico na Europa, que ele corre o risco de perder agora, e também poder proteger os seus aliados europeus.
ou seja, se a Rússia conseguir completar os seus planos expansionistas, ela vai dominar praticamente todo o Mar Negro, e aí ficaria muito difícil para os Estados Unidos conseguirem voltar a exercer a influência que eles exercem hoje dentro da Europa. Esse é o argumento geopolítico. Tem um outro argumento geopolítico de que se eles enfraquecem agora, Daniel, se eles conseguem vencer o presidente Putin nesse momento, eles vão enfraquecer essa aliança que está se formando entre a Rússia e a China. Outra questão geopolítica é que se muito provavelmente o presidente Putin ele resolveu invadir a Ucrânia depois de ver os Estados Unidos saindo de forma atabalhoada do Afeganistão. Então, se ele abandona a Ucrânia, se os Estados Unidos abandonam a Ucrânia nesse momento, é possível que a China, por exemplo, se sinta incentivada a tomar Taiwan, o que seria muito contrário aos interesses americanos. E tem uma questão puramente econômica também. Com a guerra da Ucrânia, se os Estados Unidos conseguem vencer aí o presidente Putin, vai ser muito difícil que a Rússia volte a exportar gás e petróleo para a Europa. E quem que vai substituí-los nesse mercado? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão lucrar muito dinheiro se eles conseguirem substituir a Rússia no fornecimento de petróleo para a Europa. E, além disso, tem a questão bélica ainda. Todo o dinheiro que os Estados Unidos colocam nas armas que são enviadas para a Ucrânia, ele não está dando dinheiro lá para o ucraniano comprar arma, ele está dando dinheiro para suas próprias empresas, para sua própria base industrial de defesa produzir armas, e as armas velhas ele manda lá para a Ucrânia. Velha, claro, comparado com aquelas que vão ser produzidas, elas são o estado da arte das armas hoje em dia. Mas ele manda esse arsenal que já existe e cria um arsenal mais tecnológico ainda. Então, os Estados Unidos, eles têm muitas razões para continuarem apoiando a Ucrânia. Algumas delas são louváveis, que é a coisa moral, a coisa certa a se fazer, e outras nem tanto são utilitaristas, que moralmente não se justificam tanto assim. Pois é, antes de encerrar, Kawaguchi, queria fazer uma rápida pergunta, porque diante dessa escalada do conflito ficam cada vez mais remotas as possibilidades de uma retomada das conversas com o objetivo das duas nações chegarem a um acordo de paz. Muitos países propuseram a intermediação dessas conversas. Agora, o que é mais provável? Algum dos dois países ceder justamente para que eles cheguem a uma conversa, um acordo de paz, um cessar-fogo, ou uma escalada ainda maior do conflito, ou até ampliação para outros territórios? É muito difícil que esse conflito vá para um cessar-fogo tão cedo, viu, Daniel? Pelo seguinte, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles acham que ainda podem vencer no campo de batalha. Uma guerra só vai para a mesa de negociação quando pelo menos aí um dos lados se convence que não vai ter como vencer. E, nesse caso, os dois acham que vão vencer. Então, é muito provável que a gente vai ter que esperar o desenrolar dessa contraofensiva ucraniana. Então, só depois disso, e aí vai estar, com os resultados da contraofensiva, os Estados Unidos vão decidir se vão mandar mais armas ou menos armas, ou vão continuar com o mesmo fluxo de armas. O Putin vai decidir se manter os territórios que ele ainda vai ter. Espero que ele não tenha nenhum após a contraofensiva, mas se ele conseguir manter território, ele vai tentar decidir se politicamente a carreira dele continua sustentável, trazendo como troféu só parte dos territórios que ele queria levar como troféu para a sua população. Ou seja, tem muito cálculo político que tem que ser feito depois dessa contraofensiva de verão. E pode não ser a última contraofensiva, talvez no ano que vem a gente tenha mais contraofensivas, talvez a gente tenha uma ofensiva da Rússia, não dá para saber. Por enquanto, o que dá para ver é que essa guerra ela deve ter muita coisa para se desenrolar ainda no campo de batalha, antes de alguém ter condições de mediar um cessar-fogo ou um acordo de paz. Tá certo. Luiz Kawaguchi, as últimas informações e reflexões sobre o conflito no leste europeu. Kawaguchi, muito obrigado mais uma vez, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.